Olá, tudo bom? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos, na paz, tendo um pouco mais de, vamos dizer assim, temos que ter bastante paciência, né? E sabedoria para passar por esse momento que nós estamos passando. E nós vamos começar agora um trabalho diferenciado, que é essas atividades online, né? Essas aulas, né, explicativas. Existem alguns pontos que a gente precisa ter esse contato, né? Então, se faz esse momento, é uma situação atípica que nós estamos vivendo, mas se faz esse momento agora da gente estar trabalhando de uma forma diferenciada, né? E nós vimos no primeiro bimestre sobre a questão da filosofia no período medieval. Agora nós vamos dar início ao período da Idade Moderna, né? Então é um momento novo, vamos dizer, entre aspas, né? É um momento novo com situações novas, com correntes filosóficas diferenciadas. Eu gostaria de deixar aqui claro para vocês que eu vou fechar o fórum referente ao primeiro bimestre, né? Que eu fiz aquela pergunta para vocês, se pensaram mesmo que raciocinar. E eu vou estar fechando aquele fórum e vou estar abrindo um outro fórum relacionado ao conteúdos agora do segundo bimestre, que nós vamos trabalhar com o tópico principal, que é a teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento, ela é uma das correntes filosóficas, vamos dizer assim, um dos assuntos abordados da filosofia, né? Que é do período da Idade Média, da Idade Moderna, muito marcante, que na verdade é aquela transição da Idade medieval para a Idade Moderna, que ainda tem alguns vestígios, né? Alguns indícios ainda. Então, é interessante, não é muito difícil de compreensão, porque você já tem esse contexto histórico também, mas eu vou tentar aqui também fazer uma contextualização para a gente entender essa nova corrente filosófica que é o racionalismo. Então, dentro da teoria do conhecimento, nós vamos estudar o racionalismo. Eu fiz questão de colocar essa imagem aí, que é a imagem de René Descartes. Se escreve Descartes, mas se lê Descartes, né? Era um filósofo, né, muito importante, filósofo francês, muito importante. E a partir dele, que dá esse pontapé, esse início a essa nova visão do racionalismo. Ou seja, é um conhecimento voltado para o lado cognitivo, voltado para o lado da razão, né? Então, essa imagem aí é uma imagem típica, né, dessa passagem, porque praticamente ele representou um grande marco nessa mudança dessa passagem do período medieval para o período da Idade Média dentro das correntes filosóficas, certo? Então, esse aí é René Descartes, né, um dos grandes representantes, mas tiveram outros também. Tem a questão do iluminismo, que nós vamos estudar um pouquinho mais para frente, mas primeiro nós vamos ver René Descartes. Eu trouxe para vocês uma contextualização para a gente poder entender de uma forma mais rápida e objetiva, né? Esse momento histórico que surge essa corrente filosófica, que é o conhecimento através da razão. Por quê? Através da razão, professor? Ué, tão fácil raciocinar? Será que é fácil raciocinar? Né? Então, esse conhecimento, para René Descartes, ele era uma quebra daquele conhecimento que vinha somente por uma iluminação divina, que nós vimos lá em São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Que era a iluminação divina que trazia o conhecimento. Então, para ele agora, o homem ele passa a ser o centro, vamos dizer assim, né? O centro de todo o contexto do universo. Então, deixa-se de lado um pouco as concepções religiosas, mais uma vez, porque lá na antiguidade houve essa ruptura, né, do mito com a questão do logos, que é a razão, o raciocínio, e depois do período medieval, há essa ruptura também, com o surgimento do racionalismo. Então, o racionalismo, ele valoriza, né, a valorização do ser humano como centro do universo, que é, no caso, o humanismo e o renascimento. O humanismo e o renascimento é uma contextualização do momento
que estava borbulhando vários fatores, vários fatos históricos, né? Então, ao redor dessa concepção filosófica, nós temos esse período que é a idade chamada Idade Moderna, meados do século XV, início do século XVI, a passagem do feudalismo para o capitalismo, né? Então, muda-se um sistema, né, vamos dizer assim, econômico, de sobrevivência, um sistema social, né? Então, tudo isso também vai interferir nessas algumas mudanças. O surgimento da burguesia, porque começa a surgir o capitalismo, é uma nova classe que vai surgindo, início mesmo, bem lá, oriundo, bem lá no início. E a expansão comercial marítima, com as grandes navegações, basicamente com o descobrimento do considerado o Novo Mundo, né? Descobrimento, né? Do Novo Mundo, até chegar no Brasil em termos de colonização. Então, esses são os pontos principais da história que marcam, vamos dizer assim, um pensamento, né? Que vai surgir com um pensamento racionalista, né, que é o marco principal histórico. Eu passei para vocês, né, sobre esse assunto já nas atividades anteriores, para vocês estarem verificando, lendo, fazendo anotações, né, que era da página 253 até a página 257. Então, esse texto que nós estamos vendo agora, em forma de slides, esses conceitos estão dentro desse texto. Nós vamos estar utilizando agora a ferramenta do livro didático, certo? Porque eu acho que é viável agora para vocês, todos vocês receberam, um ou outro por algum X razão, mas a grande maioria tem um livro didático, pode-se dizer quase 99%. Então, é uma forma de vocês estarem lendo e estarem se adequando. Bimestre passado nós não utilizamos o livro, esse bimestre agora nós vamos utilizá-lo, certo? Porque o nosso conteúdo tem no livro didático e a participação de vocês no fórum, ela é principal, viu? Primordial, na verdade. Então, nós temos aí também, dentro da teoria de conhecimento, né? Estudos sobre a origem do que vem a ser o conhecimento das coisas e do sujeito. Então, como eu tinha colocado, o homem passa a ser o centro do universo. Então, qual é essa relação da coisa e o sujeito? O que é a minha compreensão? O que é o meu cognitivo? Então, essa relação começa a despertar alguns questionamentos. Como eu consigo compreender? Né? Como que a minha razão consegue raciocinar para chegar a um ponto? Alguns alunos fizeram excelentes colocações lá no fórum, né? Sobre essa questão do pensar e o raciocinar. Então, a teoria do conhecimento é esse estudo sobre as coisas, porque as coisas elas têm denominação, elas têm nome, né? Elas têm convenção, né? Por que eu chamo a mesa de mesa? Porque é uma convenção. Então, o que é isso? O que é a coisa? Né? O que é um ser como eu posso me relacionar com o mundo? Então, através de qual a razão? Né? Qual o pensamento? Então, conhecer a função do sujeito com as coisas e objetos. Então, esse é um dos grandes pontos do racionalismo. Parece simples, né? Parece simples por quê? Porque a gente já tem tudo pronto e acabado, a gente já tem todo o conceito pronto e acabado, mas para eles não era tão simples. Principalmente o René Descartes, quando ele começa a falar sobre racionalismo, não era tão simples assim, né? Então, relacionava o ato do cognitivo, da razão e a liberdade. Então, se eu passo a ter a razão, a compreensão da minha existência, eu passo a ter liberdade sobre os meus atos, sobre a minha vida, né? Então, busca explicar a forma de como os seres humanos atingem o conhecimento. Então, esse é um dos pontos principais do racionalismo. Então, como que a gente pode atingir o conhecimento através da minha razão? Na verdade, agora nós vamos começar com muitas indagações, né? Muitas perguntas, né? Então, eu quis colocar também essa partezinha assim, para destacar, né? Tem uma máxima do filósofo Descartes que fala: penso, logo existo, né? Essa é a máxima dele.
Então, se eu penso, eu existo. Essa era a concepção dele através da razão, né? Então, destaca-se as concepções racionalistas de Descartes através da razão. Então, nós temos aí um surgimento também da mentalidade científica, quebrando assim a força da ação medieval. Por quê? Porque a ciência, como nós vimos, ela não podia desenvolver fora daquele âmbito ali, daquele poder. Lembrando que a gente estava dentro de um poder ainda dentro do feudalismo. Então, quando o feudalismo ele tem esse declínio e passa essa mudança para o capitalismo, começa a ter também a mudança da sociedade. A sociedade começa a mudar. Então, com isso, começa a surgir também a necessidade de descobrir as coisas através de uma forma científica. Hoje nós estamos vivendo aí, indagações que são respostas científicas, né? Por que desse afastamento social, né? Desse isolamento social? Então, a ciência até hoje ela tem um papel muito fundamental e ela começa a surgir nesse momento aí da Idade Moderna, né? E eu coloquei aí a teoria heliocêntrica, de Nicolau Copérnico, que é uma teoria que ela vai mudar toda a visão científica até aquele momento. Porque antes se tinha uma visão de que a Terra é que era parada e que os astros e as estrelas e o Sol, tudo girava, tudo era em torno da Terra, né? De repente, Nicolau Copérnico ele começa a mostrar uma outra visão, uma visão diferenciada, né? Então, é um marco também para a visão científica. E nós temos essa explicação aí bem na página 256, certo? Eu gostaria depois que você estivesse acompanhando, fazendo essa leitura. É uma teoria que fala sobre a formação do cosmo, né? Sobre a formação cosmológica, né? Então, vai impulsionar a ciência. E com isso, nós temos algumas abordagens principais que eu coloquei semana passada, vou repeti-las, para a gente poder refletir, né? É o que vai acompanhar o nosso estudo no segundo bimestre, essas indagações. Ao final do segundo bimestre, nós vamos conseguir estar respondendo algumas, porque a filosofia ela não se preocupa muito com a questão da resposta imediata. Nós temos que analisar fatos, nós temos que analisar as coisas. Então, qual é a realidade fundamental das coisas? O que é a realidade das coisas? É um questionamento. Qual é o lugar do ser humano no universo? Quais as bases de um conhecimento seguro? O que eu posso ter como conhecimento seguro? O que eu posso dizer que é seguro? Né? Então, quais são essas bases? Deus é imanente ou transcendente? Olha aí uma grande pergunta, ainda com vestígios da Idade Média. Né? Deus é imanente ou transcendente? Ele é transcendental ou ele está aqui nas coisas? É uma ideia panteísta. Né? Então, algo que nós vamos estudar ao longo do nosso segundo bimestre, dessa forma diferenciada, né? Que nós vamos estar vendo aí alguns pontos diferenciados. E para finalizar, nós vamos ter atividade lá no GR8, tá? Eu vou deixar para vocês algumas questões lá para vocês estarem respondendo e fazendo essa análise filosófica, principalmente sobre o contexto que nós estamos vivendo agora, né? Então, não existe método fácil para resolver problemas difíceis. Nós podemos refletir sobre isso, né? Não existe métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Então, tudo na vida a gente passa por dificuldade. E a mensagem que eu deixo para vocês é que nós vamos vencer, viu? Tenha fé que nós vamos vencer. Um forte abraço, um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.